Adotar uma criança torna-se, por vezes, no melhor meio para todos os que biologicamente não podem ser pais. Mas o processo não é de todo simples ou rápido. Como lidar com todas as etapas, as incertezas e as expectativas é o que lhe mostramos na reportagem especial desta semana, Amor em Lista de Espera. Dizem que são a mais bela dor de cabeça, uma fonte de amor inesgotável capaz de nos deixar com o coração nas mãos. São eles os grandes responsáveis por nos soltar um sorriso no rosto quando o dia corre menos bem. Uma oportunidade de se redimirem da quantidade de vezes que nos deixam preocupados, sobressaltados e com medo. Um sentimento que ganha força à medida que crescem e nos fazem crescer. Um filho traz sempre uma enorme responsabilidade. No entanto, esta paixão acaba muitas vezes por embater uma série de obstáculos que biologicamente são imutáveis. E é nesse preciso momento que a adoção se torna no meio para alcançar esse sonho. Um caminho feito com dúvidas, desafios, mas acima de tudo, com esperança. Nesta reportagem temos 4 personagens principais que servem de exemplo para tantas outras que querem constituir uma família. E como qualquer estrutura básica de narrativa, partimos primeiro para uma pequena apresentação. Entre os nossos amigos, amigos em comuns, numas saídas, foi lá que nós nos conhecemos. E depois começamos a lidar um com o outro. E em 2000 começámos a namorar. E depois nunca mais se largaram, não é? Sim, depois, desde 2000 nunca mais se largaram. Nunca mais. Achava-o antipático, arrogante. Dizia à minha mãe, credo, mãe, que horror, alguma vez, nem pensar, careca, mais velho que eu. Não, só que não. Pois. E agora? E agora, olha, não sei viver sem ele. Agora sim, está na hora de começarmos a contar a realidade de muitas famílias que, apesar de tantos esforços, não podem ter um filho. Viajamos primeiro até Loures, onde a persistência de Susana e Cristiano dura até aos dias de hoje. Nós casámos em 2017 e desde sempre quisemos, e também... 2007, perdão, 2007. Não, os 17 já é depois a outra história, 2007. E desde sempre quisemos e nunca foi acontecendo. Só que também ainda não tinha sido diagnosticada endometriose, fomos sempre tentando, não dava. Seguiram-se 7 tratamentos de fertilização in vitro, mais de uma mão cheia de desilusões, frustrações e dúvidas. Nos tratamentos de fertilidade eu sentia coisas dentro de mim, eu sentia o meu corpo a rejeitar a transferência do embrião, sentia coisas que eu não sabia identificar e explicar aos médicos, é mesmo assim. Mas conhecendo o corpo sabíamos que estava a retrair alguma coisa, estava com uma infecção, sentia isso. Pronto, então tivemos que parar, tivemos que saber dizer não. Que conversas guardam durante todo este período? Muitas, às vezes, são conversas às vezes complicadas, porque nós sabemos os nossos objetivos, sabemos o que é que queremos, mas por vezes pelos resultados anteriores, porque os primeiros nós nunca sabemos o que é que vai dar, mas a partir daí, do momento que a gente já tem resultados menos bons, ou negativos, neste caso, começamos a pensar em muitas coisas. E é nesta fase que a adoção começou a ser uma hipótese para o casal. A parte da adoção, sempre pensámos nessa hipótese, que tivéssemos um filho biológico ou não. E no dia 13 de junho de 2017, é feriado aqui em Loures, em Lisboa, portanto não estávamos a trabalhar. E aqui em Loures supostamente estariam, então nós já tínhamos estado a pesquisar várias vezes o que é que nós podíamos fazer para pôr o processo, para iniciar o processo. Não encontrávamos respostas, então fomos à Segurança Social de Loures. Deram-nos o processo, as folhas para preencher o processo, ou seja, a parte médica, financeira, todo esse processo.
Nós tratamos disso, entregamos, começamos o processo aí. Deram início ao processo em 2017 e 6 anos depois continuam à espera de uma oportunidade. Neste momento têm o processo e o sonho de uma vida em suspenso. Portanto, só tivemos uma vez com elas, com as técnicas, e fizemos um teste de psicologia, digamos assim, que é o teste Cuida, e depois foi-nos marcada nova entrevista para saber os resultados, e que não correu bem para o meu lado, porque foi-nos detectada algumas fragilidades apenas e só com base naquele teste, sem falar só com uma reunião, portanto só com a reunião do dia do teste, sem tentar perceber o porquê de terem considerado essas fragilidades. Mas antes de avançarmos mais com os detalhes desta história, vamos perceber o que afinal é preciso para adotar uma criança. Tal como já nos apercebemos, todo o processo não é fácil nem tão pouco curto. Se está a pensar adotar uma criança, há uma série de passos que precisa de ter em conta. A candidatura pode ser feita por 2 pessoas casadas entre si ou viverem em união de facto há mais de 4 anos, se ambas tiverem mais de 25 anos de idade. E se estiver sozinho ou sozinha, também pode adotar. Para isso precisa ter 30 anos ou então mais de 25, se a criança adotada for filho ou filha do cônjuge. Saiba também que pode adotar a partir dos 60 anos de idade, mas para que tal aconteça é preciso que a criança lhe seja confiada antes de completar essa idade, ou então se for filho ou filha do cônjuge. Resumindo, a diferença de idades entre o adotado e o adotante não pode ser superior a 50 anos, excepto em situações muito especiais. Caso reúna todos estes requisitos, então está na hora de darmos início ao processo. E a primeira medida passa por contactar uma equipa de adoção da Segurança Social, comparecer depois numa sessão informativa do plano de formação para adoção e, por fim, entregar a candidatura na secção de adoção da Segurança Social, onde depois irá eventualmente receber o tão desejado certificado. Segue-se depois a parte do processo que mais ansiedade provoca. Os candidatos são sujeitos a várias avaliações psicológicas através de entrevistas realizadas nos serviços, mas também no domicílio. No final da avaliação, os candidatos são informados se a candidatura foi aceite ou rejeitada. Caso as notícias não sejam as melhores, então o processo terá de começar do início. Esta parte do processo tem uma duração estimada de 6 meses, o prazo legal é 6 meses, e termina com uma decisão administrativa que diz que estas pessoas estão capazes, estão selecionadas para adoção. E são selecionadas, e aqui estamos a pensar numa seleção em abstrato, não é? Não há uma criança ainda determinada, estão selecionadas em abstrato, mas faz-se logo aqui uma aproximação ao perfil de criança que são capazes de adotar, porque nem todas as pessoas têm exatamente as mesmas características, as mesmas capacidades, e nem todas as crianças têm as mesmas necessidades. Isabel Pastor conhece bem o processo e a luta que se trava quer pelo adotante como pelo adotado. Por isso, o melhor mesmo é questionar e analisar todo o impacto que este desafio pode trazer. O aconselho é tentar conhecer, ler, procurar pedir ajuda a quem sabe e confiar nos serviços e nos técnicos e nos serviços competentes para isso, para receber toda a informação e toda a informação realista. Mais do que apenas aquilo que vão encontrando de histórias que são narradas e muitas vezes trazem até mais confusão do que verdadeiramente informação. E segundo, muita paciência. É inevitável que ao longo do processo e com o passar do tempo surjam muitas perguntas. A terapia pode não ter a resposta a todas elas, mas torna-se numa essencial ferramenta. É importante que estas pessoas estejam sempre acompanhadas. O processo terapêutico é muito importante em qualquer processo de adoção, por todas estas nuances, pela complexidade do processo, pelo tempo de espera que infelizmente é bastante longo em Portugal e por toda a parte emocional que deve ser gerida com a maior tranquilidade, como tudo na vida, não é? Mas aqui gerimos emoções, gerimos crianças, gerimos expectativas muito fortes, como ser pai ou ser mãe,
e é muito importante que isto esteja devidamente balizado. Tempo agora de viajarmos até ao Fornelos, na Amadora, ao encontro de Ana e Luís Ferreira. A infertilidade bateu-lhes à porta, mas acabaram por dispensar os tratamentos. Dialogaram, aceitaram e viraram a página. O que é que um casal conversa durante todo esse processo? Conversas o que sem conversar, porque é que isto aconteceu, porque é que eu nasci assim, porque é que deixou de ser assim, porque o que é que sucedeu para isto ter, uma pessoa pensa, o que é que levou a que isso acontecesse, se o problema foi meu, se o problema foi dela, o tipo de tratamentos que se tem que fazer caso tenhamos que engravidar, etc. Por aí fora, chegamos à conclusão que o esforço não iria valer a pena. Deram início ao processo de adoção que durou 7 longos anos, até à chegada do Diogo, em 2019, com 6 anos de idade. Mas já lá vamos. Convém explicarmos a demora para quem adota e é adotado. Por uma razão matemática muito simples. Há muito mais pessoas selecionadas para adotar crianças até aos 6 anos do que crianças que estão para ser adotadas até esta idade. Portanto, este desencontro faz com que, e é uma informação que se faz muitas vezes nas primeiras sessões, aquelas que eu digo que servem para trazer a realidade da adoção a estas famílias que se querem candidatar à adoção e dizendo, no caso de se a vossa pretensão ir para uma criança até aos 6 anos, podem ter a certeza que ainda está por nascer a criança que vocês algum dia poderão vir a adotar. Uma realidade que, por vezes, se torna difícil de aceitar. Eu continuo a ver a adoção como uma melhoria da vida numa criança, não é? E eu não creio que a melhoria da vida numa criança tenha que passar por estatutos financeiros. Eu e a minha irmã, nós crescemos numa casa que só tinha uma divisão e, portanto, a minha mãe era costureira e trabalhava há dias, o meu pai também, eu via o meu pai à noite e ao fim de semana e pouco mais, e eu não tive menos amor na minha infância por causa disso. Portanto, eu não precisei de uma casa grande, eu não precisei que os meus pais tivessem um ordenado muito grande, eu tinha o essencial. Idealizar o cenário perfeito pode tornar-se numa verdadeira armadilha. O choque com a realidade acabou mesmo por acontecer logo após a primeira viagem de Diogo até à sua nova casa. Muito honestamente, eu ainda estava dentro de um balão cor-de-rosa, não é? Portanto, para mim, eu estava a viver um sonho. E a finalmente ser mãe. E o meu grande problema foi essencialmente esse. Vivi muito tempo dentro desse balãozinho cor-de-rosa. E depois da primeira vez que ele estourou, eu caí assim de chapa no chão. Quando é que se deu esse momento em que o balão... Em que o balão estourou? Foi a primeira vez que nós assistimos a ele a ter um ataque de raiva. Sim. É o termo. Nunca eu pensei que um simples não fosse gerar uma reação daquelas. Aquilo para mim foi uma novidade. Portanto, eu tenho sobrinhos, não é? Tenho sobrinhos e lido com crianças no meu dia-a-dia. Já assisti a muitas birras, mas nunca tinha assistido a uma coisa daquelas. Foi assustador, é o termo. Obviamente que existe sempre uma idealização, existe todo um conceito, um preconceito que nós criamos daquilo que vamos idealizar para uma criança, para um filho, sobretudo em casos de infertilidade, onde durante muitos anos se idealizou um filho e de repente deparamos-nos com uma criança bastante diferente a todos os níveis. E estas diferenças vão se tornando cada vez mais visíveis ao longo do tempo, ao longo da evolução da criança, conforme ela vai crescendo. Aqui tudo começa a ter outra proporção e começamos a perceber que efetivamente existe aqui muita coisa que se calhar não é assim tão compatível connosco. Os problemas não ficaram por aqui e mais questões foram levantadas. Na realidade, nós não estávamos a contar de ter tantas dificuldades, porque, pronto, tinham-nos dito que era uma criança que queria muito ter uma família, que era uma criança muito carente de afeto, era uma criança que gostava muito de abraços, era uma criança super educada. Na realidade, eles é que pintaram a criança perfeita. Sim. Elas só me diziam assim, devido a situações que estão aí no processo, massa, uma coisa que ele de todo
não vai querer comer. E a gente realmente leu e percebeu. E o primeiro prato que ele nos pede é esparguete à bolonhesa, bolachas, outra coisa que nós não podíamos ter em casa, porque também trazia más recordações. Pizzas. Ele pedia pizzas e ele pedia. E então nós começámos assim, mas espera lá. Cachorros. Mas afinal, como é possível que todas estas informações tenham chegado completamente deturpadas? As ocorrências que tiveram no seu passado de abuso, de negligência, etc., podem não ter sido identificadas, não sabemos tudo, não é possível saber tudo, e outras que estão identificadas, mas que aparentemente não trouxeram, não revelaram qualquer impacto. Quando a criança é integrada numa família, muitas vezes surgem questões que estavam lá e que tinham a ver com isso e que não se sabia. E, portanto, esta imprevisibilidade tem que estar sempre presente, porque não se consegue, não é uma ciência matemática, não é uma ciência exata, não se adivinha, nem se pode projetar no futuro de forma certa o que é que vai acontecer. Outro dos grandes problemas é a bagagem que estas crianças trazem consigo. Um conjunto de traumas, dúvidas e inseguranças que acabam por persegui-las. Tivemos que ir buscar uma ajuda externa, a psicologia infantil, para fazer isso. Durante 3 anos, ao princípio, tivemos que pedir essa ajuda. Em algum momento vocês pensaram desistir? Sim, estávamos em plena pandemia. E todo o acompanhamento que as assistentes sociais faziam na altura era tudo feito por videochamada. Embora que já não era a primeira vez que ele tinha esse comportamento, mesmo antes de entrarmos em confinamento ele já o tinha tido, teve aquela reação de dizer: eu não quero esta família, eu quero outra família, eu quero uma família da minha cor. Mas eu já cheguei à conclusão que isso... eu não quero estes pais. Eu não gosto deles. Ele disse isto a primeira vez, pronto, as assistentes sociais já é normal ele ter esse comportamento. Como eu costumo dizer, a primeira vez aceita-se, a segunda vez entranha-se, a terceira vez já não é assim tão simples. E, portanto, em plena pandemia, durante uma videochamada, ele disse isso às assistentes sociais e eu aí pus um stop e disse: ok, é isso de certeza absoluta que queres? É, ok. E marcámos reunião no dia seguinte com as assistentes sociais, dispostos. Se ele não queria, quem éramos nós? Não queríamos a infelicidade dele. Fica a ouvir isso? É horrível. É de tal maneira horrível, e eu aí falo mais por mim. Talvez por ser mulher seja mais emocional, não sei. E falo mais por mim, quebra-se logo aí um laço muito grande. Portanto, gosto muito do Diogo, mas eu acho que fica ali um laço muito quebrado. Eu a partir daquele dia já não olhei para o Diogo da mesma maneira. E é com esta dura realidade que, por vezes, se dissipa entre sonhos, que voltamos à história de Susana e Cristiano. Apesar de ainda estarem à espera de um processo cujo desfecho se mantém uma incógnita, o casal parece preparado para fazer face a qualquer tipo de adversidade. São dificuldades que eu acho que, sendo uma criança biológica ou uma criança adotada, é igual, porque o desafio está lá, a criança tem aquele comportamento, poderá, ter um comportamento um bocadinho diferente por ser uma criança às vezes com trauma, temos noção disso, e é uma batalha que às vezes é preciso ser travada com calma, também temos a noção. Eu acho que seja uma criança biológica, seja uma criança adotada, nós nunca sabemos o que é que vai é uma criança que vai para o nosso coração. Não é? Ou seja, é aquilo que nós queremos, que é a criança tem de ir para o nosso coração, para nós conseguirmos lidar com ela e ela lidar connosco. Qual é o cenário ideal para vocês? Era pelo menos nós, mais duas crianças e se não a Tita. Dependem-se de alguma coisa? Ni. Digamos que se soubesse o que sei hoje, não me tinha metido nada ao sol. Por causa do processo.
apenas. Não por causa do Diogo. Ele não tem culpa, é a situação em si. É o processo em si. Tal como já referimos e ouvimos, o processo de adoção não é fácil. Além de toda a ansiedade que provoca, traz ainda consigo uma enorme bagagem, repleta de dúvidas, medos e inseguranças, que muitas vezes nos acompanham para o resto da vida. O caminho é longo e por vezes escuro, iluminado apenas pela esperança em constituir uma família. Gerir as expectativas torna-se no maior desafio para todos aqueles que têm o amor em lista de espera.